Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador esteja sobre a vida de todos. Estarei gravando uma mensagem aqui, cujo objetivo é colocar a mente das pessoas em ordem. Dentro do sistema religioso, eles fazem com que nós fiquemos com a mente tudo embaraçada, os olhos embaçados, né? Estamos com escamas em nossos olhos e não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz, no sentido espiritual da coisa. Vivemos cada dia ali como se estivéssemos dentro de uma caixa e não conseguimos enxergar para fora. E nós precisamos sair da caixa. Ou seja, quando eu digo sair da caixa, eu estou querendo dizer sair do túmulo, sair dessas trevas de entendimento, de escuridão que o sistema nos colocou. Eles embaraçaram, eles fizeram com que nós ficássemos presos em uma teia de aranha. Teia de aranha esta que desde a época do profeta Isaías ele já comentava, inclusive está escrito no capítulo 59 de Isaías, você pode ler, quando ele fala que aqueles homens que se infiltraram em Israel, plantas que o pai não plantou, homens maus, né, os fariseus, a falsa pena deles estavam trabalhando a todo vapor, criando teias de aranha, para que as pessoas não conseguissem mais se libertar dessa prisão. Aí entra o que Paulo fala, e a mente ficou cauterizada, ficou obscura, ficou sonolenta, né? E Paulo, depois que ele se liberta dessa prisão dentro de sua mente, depois que ele consegue encontrar a luz, que são as palavras do Messias, ele conseguiu encontrar a verdade, aí ele diz uma frase que é muito repetida dentro do sistema religioso, mas poucas pessoas entendem o que ele fala, quando ele diz: desperta tu que dormes. Ele está querendo dizer para as pessoas se levantar fisicamente? Não. Todas as pessoas, todos os dias se levantam para ir trabalhar ou fazer as suas coisas. Quando ele diz desperta tu que dormes, ele está se referindo às pessoas que estão com a mente sonolenta, por causa desse veneno que foi colocado dentro da mente delas. Elas estão cauterizadas. Quando a Bíblia fala de cauterização, quando a Bíblia fala de escuridão, de trevas, de dormir, de morte, ela está se referindo ao espírito. O espírito está morto, o espírito já não consegue dominar mais a carne, quem domina é a carne. Então é necessário nós descauterizarmos a nossa mente, é necessário nós acordarmos, fazermos como está escrito, como o Messias disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ele não fala de renascer ou reviver do corpo físico, porque está escrito que a todos é dado o direito de morrer apenas uma vez. Ele está se referindo à morte espiritual. Pessoas que estão presas em seus túmulos, pessoas que estão vivendo entre mortos. O Pai quer acordar essas pessoas, é necessário. O Messias, quando ele tirou aquele rapaz que vivia entre os sepulcros, o rapaz foi atrás da luz, ele abandonou as trevas em que ele estava vivendo, ele deixou de seguir as obras mortas, ele deixou de ficar preso nessas teias de aranhas para agora seguir a luz, a palavra do Pai, palavra esta que entrou em seu entendimento e o ressuscitou dentre os mortos, e o Pai quer levantar dos túmulos essas pessoas. Que nós possamos entender esta mensagem agora. Vamos começar uma descaracterização nesta mensagem, para que você entenda a lógica do que está acontecendo. O Pai, ele disse que no final dos tempos, através dos seus apóstolos, surgiriam muitos falsos profetas. Mas o problema é que as pessoas não entendem a ordem cronológica de quando isso aconteceria. E elas acreditam que agora que estão se levantando pessoas falando de forma espiritual, elas acham que são essas pessoas aí que são os falsos profetas. Quando na verdade elas não compreendem que no final dos tempos o Pai levantaria suas testemunhas. Pessoas que o sistema matou. Pessoas que o sistema fez com que os seus espíritos ficassem amortecidos, ficassem sonolentos, mas o Pai daria vida novamente a essas pessoas, a esses anjos, para se levantar e tocar trombeta e falar a sua verdade, fazer com que o Messias revivesse na mente dessas pessoas, porque o sistema o matou, não lá na cruz, mas ele matou a palavra do Pai dentro da mente das pessoas. Você precisa entender isso. Apocalipse 11. O Pai levantaria dentre os mortos suas testemunhas, que teriam espírito humilde para ouvir a sua voz e que o espírito ainda não estava totalmente amortecido pelo sistema. O Pai geraria vida nessas pessoas novamente, e essas pessoas começariam a anunciar a verdade do Pai. E aqueles que ainda não estão 100% mortos, é como a parábola do bom samaritano, estão meio mortos,
Essas pessoas colocarão azeite, colocarão vinho na ferida das pessoas e elas voltarão à vida e começarão a se levantar dos seus túmulos. E esses salteadores que tentaram matar essas pessoas, eles não conseguiram. Elas ficaram apenas meia mortas. E o Pai está dando vida para essas pessoas novamente. Eu quero que você leia Apocalipse 11 quando fala sobre isso. Mas eu vou chegar aí. Vamos começar lá no Éden. Para a gente chegar até aí, você vai compreender toda a história. E você vai ver que não estão agora surgindo falsos profetas. Estão levantando, são as testemunhas do Pai. Pessoas que o Pai quer usar para falar a sua verdade. E ainda tem um detalhe. Tem muita gente que está tentando falar enquanto é bebê. Cuidado para ouvir essas pessoas. Tem que ter muito cuidado. Às vezes pessoas mandam áudios de gente que saiu do sistema e já estão pregando por aí como se tivessem recebido autoridade, como se já estivessem selado na palavra. Cuidado, tem muita criança falando besteira por aí. Quando eu digo criança, é no sentido de que renasceu do Espírito. Toda pessoa, quando ela nasce de novo, quando ela reconhece o mundo espiritual e ela começa a abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos que antes estavam fechados, ela começa a ouvir a voz do Pai, ela é uma criança. Por isso que o Messias usou a expressão de renascer, é necessário nascer de novo. Quando nascemos de novo, nascemos crianças. Por isso que o Messias utilizava parábolas, maneira simples de se entender. Só as crianças compreendem as parábolas do Messias. Deixar ir a ele os pequeninos, deixar, não os impeça. O Messias deixou claro, são só as crianças que vão até ele, que conseguem ouvir a sua voz. Mas por favor, entenda, quando está escrito criança, não pense nessa criança física, nessa criança que nós vemos por aí. As crianças, elas são sombras, O Pai usou a expressão criança porque é parábola também. É uma maneira simples de nós entendermos. Quando nós nascemos do Espírito, nós somos crianças aos olhos do Pai, de forma espiritual. Você está entendendo? E quando nascemos de novo, conseguimos ouvir a sua voz. Conseguimos compreender as suas parábolas, que eram historinhas que ele contava para a criança. Quando entendemos isso, vamos até ele e começamos a nascer do Espírito até chegarmos à estatura perfeita, espiritualmente. Então tem muita criança que está nascendo agora e já estão por aí falando. Não se esqueça, Paulo, quando nasceu de novo, ele foi para o deserto e ficou por 3 anos ouvindo a palavra do Pai para depois anunciar. Não digo que hoje você tem que ficar 3 anos. Eu só estou dizendo que é necessário selar o entendimento. O Messias, para mandar os seus discípulos ir e anunciar a sua palavra, ele disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, conhecimento pleno, para não sair por aí falando merda. Até porque, desculpa a palavra merda, gente, mas é uma expressão, viu? Não vai levar para outro lado. Eu só estou tentando dizer que tem muita gente por aí falando besteira. Tem muita gente que não está capacitado para sair e anunciar nada, e estão saindo e anunciando, e estão travando mais ainda, estão acabando de matar as pessoas que já estão meia mortas. Elas estão meia mortas no sistema. Aí ela vem e leva ela por outro caminho. Aí ela leva ela agora para um sistema judaico. Ela leva ela agora para ler o Antigo Testamento com o olho carnal ainda, porque a pessoa não nasceu do Espírito, e ela começa a mostrar trechos onde mostra que Deus matou tantos, não entendendo nada espiritual. E as pessoas, ao invés de ressuscitarem para a vida eterna, elas acabam de matar essas pessoas sem perceberem. Elas estão sendo utilizadas pelo inimigo. É necessário primeiro crescer, para poder sair e anunciar. É necessário. Gente, o Messias, ele começou a anunciar a palavra do Pai, ele já era adolescente. Por isso que a Bíblia não comenta nada antes e nem depois, até os 33 anos, o que ele fez. É para nós entendermos de forma espiritual. Quando nós atingimos uma maturidade no mundo espiritual, nós podemos começar a anunciar. E as pessoas vão ficar admiradas de ver o nosso conhecimento. Mas isso sendo adolescente. Imagina quando chegar o tempo realmente que o Pai selar de fato assim e acabou. Agora você é meu filho em quem me comprazo. A partir de agora vai e anuncie as minhas verdades. Então perceba que existe um processo. E é necessário entendermos um processo, desde quando nascemos do Espírito, mas também é necessário entendermos todo o plano de salvação do Pai. E vamos começar a partir de agora. Desculpe essa introdução, mas ela foi necessária. Vamos lá, eu vou tentar aqui de uma maneira muito simples. Foi um entendimento que eu tive já há um bom tempo, mas que eu creio que chegou a hora. Você que está ouvindo esse áudio e nunca ouviu outro áudio do canal Adorando em Espírito, ouça os outros, por favor, não julgue. Vamos lá, gente. Nós temos que entender. Eu tenho um áudio no canal falando sobre o Jardim do Éden. Você que já ouviu, você vai compreender melhor o que eu estou falando. Sobre essa questão do Jardim do Éden, que o sistema nos ensina a ver tudo fisicamente, né? Aí nós acreditamos que uma serpente fala, né? Coisas que não tem lógica.
Se falasse, continuaria falando até hoje. Assim como dizem que o homem veio do macaco. Se viesse, estariam vindo até hoje. Por que parou? Então você vê que não tem lógica. São mentiras que você detecta ali, ó, na raiz já. Não tem como você acreditar que um jumento falou. Tem que entender de forma espiritual o que é jumento. O que um jumento representa para a sociedade? Nada. É um animal insignificante, é um burro de carga. Só que são esses que o Pai usa para falar com aqueles que se acham. São os menos favorecidos. São aqueles que ninguém dá nada por eles. Por isso que a palavra do Pai é loucura para os homens, porque o Pai usa os que não são para confundir os que são. São os jumentinhos. Ao mesmo tempo que a serpente, né? Eu já falei no áudio sobre o Éden, não quero me estender aqui, mas o Messias denunciou quem são as serpentes. São todas as pessoas que incentivam as outras a serem carnais. São víboras que fazem com que o espírito das pessoas morra dentro delas e as pessoas não conseguem mais ouvir a voz do Pai. Foi isso que as serpentes fizeram com Eva, né? Que o sistema nos remete a entender que ali foi uma mulher e piriri, parará, embora tenha sido, mas o Pai, na sua criação perfeita, fez com que os nascidos do Espírito agora renovassem o entendimento e compreendessem tudo o que ele fez, as famosas sombras, né? Porque Paulo diz que a lei, ela serviu para auxiliar o homem, lhe indicando que não era para matar, não era para roubar, não era para adulterar. Isso era a proteção que o homem tinha e não o conselho de uma mulher. Não tem lógica o Pai criar a mulher para ser auxiliadora do homem no sentido físico, é no sentido espiritual. Mulher, lei, ela auxiliou o homem para que o homem pudesse ser espiritual. Mas as serpentes fermentaram a lei, e nós sabemos disso. Jeremias, ele fala isso, se eu não me engano, em Jeremias 7, 8, dá uma conferida para você ver. Eu não costumo guardar muito aonde está, porque eu leio a palavra sem capítulo e sem versículo, então às vezes eu não lembro onde está. Eu sei que Jeremias disse que a falsa pena dos fariseus estava ali, ó, mandando bala nas leis, modificando tudo para que o povo se perdesse. Então você percebe que de fato isso aconteceu. As serpentes, as raças de víboras que o Messias disse, ele denunciou que são esses homens, né, que transformam o pão em pedra e dão isso para as pessoas comerem, e as pessoas se tornam carnais, pedrificadas, não conseguem mais fazer nada pelo próximo, agora ficam fazendo para beneficiar os líderes. São os donos da vinha, né, que o Pai deu a vinha para eles cuidarem, e ao invés de eles cuidarem, eles começaram a se beneficiar. Eles inverteram as leis, trazendo o lucro da vinha para eles. Você está compreendendo? Leia isso em Marcos 12, por favor. Sendo assim, o Adão ali, ele, por mais que tenha sido um homem, mas ele representa a humanidade. A humanidade que foi criada para ser imagem e semelhança do Criador, espiritual. O espírito dominaria a carne. O Pai fez o homem do barro, fez o homem carnal, fez, mas o espírito que ele soprou dentro do homem dominaria a carne. Mas infelizmente, ouvindo as serpentes, né, através das leis do Pai, eles modificaram tudo e fizeram com que o homem se perdesse, se tornasse carnal. Perdeu o contato com o Pai. Nesse momento, o homem é colocado para fora do paraíso, ou seja, o homem deixou de ser perfeito. Ele não podia mais comer da árvore da vida, porque ele começou a enxergar o mundo como o Criador enxerga, o físico e o espiritual, e não era para ele ter essa visão. Ele teria apenas a visão espiritual. Com isso, todos viveríamos em um paraíso, tanto no intelecto, porque se nós formos perfeitos no nosso entendimento, todo o corpo será perfeito. Por isso que o Messias veio depois sendo a cabeça. Porque se nós nos ligarmos nele, a nossa cabeça não é perfeita, porque caímos. Mas quando nos ligamos nele, nós passamos a ser perfeito, porque agora fazemos parte do seu corpo. Você está entendendo isso? Então o homem, ele deixou de ser espiritual e passou a ser carnal, porque ficou dando ouvidos a ventos de doutrinas demoníacas. Ou seja, ele passou a ouvir o lado obscuro, as trevas, que são os ferimentos desses homens. Ele passou a comer desse pão fermentado. E a partir desse momento, a humanidade entrou em um abismo profundo, onde eles deixaram de buscar o Criador dos céus e da terra dentro de si, para agora criar os seus deuses, os seus amantes, os seus maridos, e buscarem o Pai fora de si. Quando fizeram isso, ficaram na mão dos lavradores. Aí acabou, o contato com o Pai se perdeu, e por muito tempo ficou afastado do Criador do Universo.
começaram então a seguir os desejos da carne. Imagine agora um pai que é espiritual olhando para os seus filhos, todos afastados dele, não podiam mais comer da árvore da vida porque estavam comendo do fruto apodrecido, que são os frutos da carne. Deixaram de ser amorosos, bondosos, piedosos para agora serem avarentos, ambiciosos, desejosos do mal. E o pai, olhando aquilo, se entristeceu, mas não desistiu dos seus filhos. Mandou os seus profetas para alertar eles dos erros que eles estavam cometendo. O pai separou um povo na terra para usar de exemplo para toda a humanidade. Um povo aonde continuariam praticando suas obras carnais, por mais que o pai tentou fazê-los a não praticar mais através de Moisés. O pai tirou eles do Egito, da carnalidade, da prisão, da idolatria, separou esse povo para começar a gerar ali um povo diferente dos outros, um povo que seria espiritual. Quando Moisés vai buscar as leis do pai para começar a cuidar desse povo com muito carinho, quando ele volta, esse povo havia voltado às suas práticas carnais. E aí Estevão deixa isso muito claro em Atos 7, você pode ler, quando está escrito que o pai abandonou esse povo às hostes celestiais. Ele abandonou esse povo para que buscasse os seus próprios desejos. O pai abandonou. Então eles continuaram ali praticando as obras físicas, mas mesmo assim o pai não desistiu. Ele continuou ali insistindo, dando as suas leis para que eles praticassem. Mas imagina, você dá a sua lei, vem um homem maldoso, malicioso, muda a lei e as pessoas não conseguem, mesmo tendo a lei do pai, não conseguem enxergar o mundo espiritual. Por quê? Porque estes homens fermentavam a lei do pai. Eles não deixavam as pessoas enxergar de forma espiritual o que o pai estava pedindo. E eles mantinham as pessoas na carne. Você conseguiu entender até agora? O pai criou o homem espiritual, onde o espírito dominaria a carne. Vêm as serpentes, fermentam a lei que o pai deu e começam agora a fazer o quê? A transformar o homem em um homem carnal. Olha como isso é muito interessante. Quando o homem se torna carnal, ele se afasta do pai, porque pai é espírito. Por isso que lá na mulher samaritana o Messias diz, eu vou chegar lá, que é necessário voltar a adorar em espírito, porque o pai é espírito. É necessário abandonar as obras das trevas, práticas carnais. Ele disse isso para a mulher samaritana e em muitas outras passagens, não dá para falar tudo agora. Eu vou chegar na mulher samaritana, mas para você entender, o homem então ficou afastado do pai por causa disso, porque ele se tornou carnal. Ele se tornou o Adão, que comeu dos frutos proibidos, que são os frutos da carne. Sendo assim, as leis do pai nas mãos desses homens que fermentavam, elas não tinham efeito espiritual, tinham efeito na carne. Mantinham o povo ali dentro do que precisava ser feito, mas eles não conseguiam enxergar nada de forma espiritual. Eles eram apedrejados pela pedra, mas não compreendiam que essa pedra era a palavra do pai, que dizia não matarás, não adulterarás. Então quando eles eram apedrejados, apesar de que muitos carnais até hoje, muitas pessoas que ainda têm um entendimento carnal, dizem que essa lei foi uma lei muito ingrata, mas é porque eles não compreendem que ela só era na carne, porque infelizmente aqueles homens fermentaram a lei do pai e trouxeram para a carne, e isso trazia poder para eles, porque nunca era para ter sido na carne, era sempre para ser espiritual. Só que esses homens ficaram tão escravos na mão desses líderes, dessas serpentes, eles ficaram tão escravos que o pai não teve outra opção. Ele começou a mandar seus servos. Aí mandou Oséias, pediu para Oséias para se casar com uma prostituta, para representar ele, como ele se sentia diante de Israel. Israel estava traindo ele com os seus amantes, e os seus amantes eram justamente os ídolos que eram apresentados por esses lavradores, por essas serpentes que envenenavam as pessoas, fazendo as pessoas buscarem o Criador do Universo fora delas. E aí colocavam altares nos montes, chegaram a colocar ídolos no templo, como Ezequiel denuncia lá no capítulo 8. Eles começaram a prostituir Israel de uma maneira profunda, e Israel começou a entrar numa calamidade. Mortes e mais mortes, muita gente morrendo, porque as pessoas não conseguem seguir a lei à risca. Por quê? Porque não existia amor. Foi escondido os frutos do espírito das pessoas. Então eles praticavam tudo na carne, só conseguiam fazer alguma coisa se visse. Não conseguiam entender o espiritual.
Aí o pai manda os profetas, ele manda Amós. Aí Amós no capítulo 5 ele fala: por que vocês ficam com essas mãos levantadas, cantando para mim? Eu não aceito esses tipos de canções religiosas. Leia Amós capítulo 5. Ele falava: eu quero apenas a justiça correndo entre vós. Vocês estão sendo enganados por esses homens. Vocês ficam aí cantando, batendo palma, fazendo essas reuniões solenes, mas quando sai daí vocês usam balanças desreguladas com o próximo. Eu não quero essas reuniões. Eu não quero que vocês fiquem cantando para mim, me adorando, fazendo essas coisas que eu nunca pedi. Eu quero apenas que vocês façam isso um para o outro. Louvar a mim é honrar o próximo, as suas dívidas, é poder ser fiel ao que você combinou. Isto você fazendo, você estará me louvando e não cantando essas músicas, essas canções que nada me agradam. Veja Amós capítulo 5 para você entender isso. Aí o pai manda Miqueias, o pai manda Joel, o pai manda todos os servos, como o Messias deixou claro em Marcos 12. Só que o que aqueles homens faziam? Eles matavam. Eles pegavam pedra, apedreja esses homens. Vamos acabar com eles. E aí está escrito no livro de Pedro, quando Pedro fala: aquele que morre pelo seu próprio pecado, esse merece morrer. Mas aquele que morre por causa de uma inocência, por ser inocente, por estar falando a verdade, esse o Pai é que justificará. O Pai é que irá condenar as pessoas que o mataram. E esses líderes se tornaram inimigo de Cristo, inimigo dos servos e inimigo do Criador do Universo justamente por isso. Porque eles matavam os anjos, os profetas. Eles colocam anjo na Bíblia para você imaginar aquele anjo com auréola na cabeça, com asa, mas na verdade os anjos do Pai eram os profetas que vinham e eles matavam. Eles matavam. Lembra no Apocalipse capítulo 12, quando fala que a antiga serpente lutou contra os anjos e derrubou 1/3 dos anjos? A gente aprende no sistema religioso que é o céu, né? Que é os inimigos de Deus, é Satanás que brigou com Deus, agora levou 1/3 dos anjos. Meu amigo, para de crer nessa história mais fajuta do que qualquer outra. Qual anjo? Qual anjo estando com o Criador do Universo? Sabendo o amor que ele é, a bondade que ele é, o abandonaria para seguir um homem que se rebelou, como diz o sistema? O diabo nunca se rebelou. É como diz em Judas, no capítulo 1 de Judas, só tem um capítulo, né? Esses homens falam do que não conhecem, eles não entendem o porquê Satanás foi criado, eles não entendem nada. Eles usam ele para se enriquecer, quando na verdade não compreendem nada. Eu vou gravar um áudio exclusivo, eu tenho um já sobre o diabo no meu canal. Eu vou gravar um outro com detalhes, para você ver que essa história é a pior história que uma pessoa pode acreditar. Porque o Criador do Universo não tem inimigo à sua altura. Não tem inimigo à sua altura. E a prova de que ele não era inimigo do Criador do Universo é que na história de Jó ele estava lá, no céu, no meio dos anjos. Não era inimigo coisa nenhuma. Ele não foi expulso do céu coisa nenhuma. E eu vou explicar isso para você em outras passagens. Eles usam história lá de Nabucodonosor. Eles usam a história do Rio de Tiro para tentar falar que o diabo era bom, ficou ruim, estava no Éden. Gente, eles não entendem nada do que eles falam. Eles não compreendem que o ser humano, quando ele é gerado, ele nasce espiritual. Ele precisa continuar sendo espiritual, mas o sistema que nós vivemos faz ele cair. Ele perde a beleza que ele tem aos olhos do Pai quando ele é criado e se torna carnal. E é necessário ele voltar a viver novamente através do Espírito do Pai que nele habita. Mas esses homens, eles fermentam tanto que as pessoas não conseguem mais enxergar o Criador do Universo. Esses homens são eles, as antigas serpentes que derrubam os anjos, pessoas que nascem do Espírito, mas eles com suas palavras fermentadas fazem com que essas pessoas se corrompam e comecem a também comer a carne apodrecida, que são os ensinamentos carnais que eles dão. Você precisa entender esse áudio, ele é acho que um dos mais fortes que vai ter nesse canal. Não sei, virão outros muito mais fortes, eu tenho certeza. Mas é necessário você entender essa lógica. O Pai manda os seus servos, os seus profetas para falar com aquele povo. Vocês estão traindo o Criador do Universo. Ele não está nisso. Esses homens que estão aí, eles estão dando vinho para vocês. Vocês estão bêbados. É o famoso vinho da Babilônia. Só que esses homens matavam. E aí diz o Messias em Marcos 12 que o Pai mandou então agora o Filho para que respeitassem. E nem o Filho eles respeitaram. Fizeram de tudo para fermentar o Filho também. Leia a tentação do Messias no deserto. A tentação ali, o diabo, você acha que é quem aquele diabo que está ali? É o inimigo, porque diabo significa opositor. O Messias sendo espiritual, quem é que veio ali apresentar para ele? Transforma essa pedra em pão que você vai matar a sua fome.
Eles não sabiam que o Messias, a quem saciava ele, era a palavra do Pai, palavra espiritual. O Messias, ele não precisava daquele tipo de fermento, daquele tipo de comida estragada. E é isso que o Messias o tempo todo e os seus profetas falavam sobre a questão do jejum. Que jejuar não é ficar sem comer comida física, como diz Isaías no capítulo 58, Zacarias no capítulo 7. Jejuar é você deixar de comer essa comida podre que o sistema dá, essa comida carnal, essa podridão, essa carne de porco, essa imundícia que eles dão que contamina o seu entendimento. O seu entendimento deixa de ser espiritual e começa a ser carnal por culpa de estar comendo esse fermento desses homens. É este fermento que eles dão, essa comida podre que matam a tua alma. E o Messias disse, cuidado com o que mata a alma. Não é para ter cuidado com o que mata o corpo. Uma comida física, o máximo, vai engordar, vai matar o seu corpo. Mas ele disse para tomar cuidado com a comida fermentada, que esta sim tem poder para te lançar no inferno. E as pessoas estão comendo desta comida fermentada na mão desses homens. É necessário acordar. O Messias veio e ele não aceitou. Isto prova que muitos dos profetas que vieram antes poderiam ter se corrompido. Por que não? É claro que poderiam ter se corrompido. Apocalipse 12 deixa claro isso. Anjos que o Pai mandou, porque anjo é mensageiro. Só que não aguentaram. É muito fermento, gente. É difícil. Até os escolhidos são enganados com esse fermento. É muito difícil você se continuar espiritual com tanta carnalidade que eles oferecem. É difícil você fazer como Daniel, continuar comendo comida do Pai, né? Quando ele fala legumes, lá ele está se referindo a comer comida direto do Pai do que comer comida preparadas por homens, manjar de homens. Você tem que abandonar esses manjares de homens e comer a comida que vem da boca do Pai. Parece, né, que a comida que vem da boca do Pai é muito simples. O quê? Cenoura, beterraba. Eu tô falando espiritual, viu? Não vai enxergar que é a cenoura física não, que isso é comida física. Eu tô falando de comida que vem da boca do Pai. Só que eu te pergunto, o que alimenta mais o ser humano? É você ir num pé de manga e chupar uma manga? Ou você comprar um suco Tang e tomar um suco Tang? O suco Tang, ele tem o sabor de manga, mas ele não tem os nutrientes que a manga tem. Ele pode ficar mais bonito na jaga de suco. É você pegar uma maçã e fazer um bolo. O bolo é bonito, enche os olhos, mas a maçã, aquela que está lá no pé, ela te alimenta muito mais. E o que o Pai quer é que nós paremos de comer os bolos de maçãs que esse sistema dá, esses pão fermentado, essas coisas que eles preparam e nos dão e nos servem, que depois o Messias chama na parábola do filho pródigo de lavagem. Eles chegaram ao ponto de fazer lavagem com a comida do Pai. Eles misturam as coisas do Pai, fazem com que as pessoas comam e os nutrientes ficam todos perdidos no seu corpo. Assim como é no mundo físico, tem pessoas que até estudam para ser nutricionista, para entender as vitaminas que tem em cada alimento, para poder você se alimentar corretamente. No mundo espiritual também é assim. A palavra do Pai, quando ela é pura, ela alimenta o seu espírito e ele fica fortalecido. Você se alimenta do jeito certo. Mas a palavra do homem, ela engorda o seu espírito. Ela faz o seu espírito passar mal, ficar manchado, ficar com o corpo doendo, porque se alimenta mal. Você está se alimentando dos homens. É por isso que muitas pessoas estão morrendo, como disse Paulo. É por isso que existem muitos doentes entre vós, porque as pessoas estão se alimentando da boca dos homens. É necessário nascer do Espírito para compreender tudo isso que eu estou falando. É uma língua estranha isso que eu estou falando, e se você não receber esse batismo espiritual, não abrir o seu odre, você não vai compreender. Qualquer hora eu vou falar sobre o batismo de Atos, mas eu não quero falar sobre esse assunto agora. Entenda, meu irmão, entenda, o Pai mandou os seus servos, infelizmente muitos se corromperam, mandou o Messias, aí a antiga serpente vem, assim como ela havia destruído e derrotado muitos dos mensageiros que o Pai mandou, agora tentaria detonar o Filho também, mas não conseguiu. O Messias permaneceu firme comendo da palavra que vem da boca do Pai. E estes homens perderam a mordomia deles quando o Messias então foi morto por eles. Eles precisavam matar ele, porque o Messias não tinha motivo nenhum para morrer, porque ele não tinha pecado. Aí esses homens matando eles colocaram agora a culpa sobre suas costas. Mataram um inocente. Neste momento a vinha é tirada deles, a vinha é dada para os gentios, que no caso são os nascidos do Espírito, porque tem muito gentil que está se contaminando com a mulher repudiada. A Israel física, ela foi abandonada pelo Messias. O Messias foi o famoso noivo traído. Israel estava entregue à carnalidade. A mulher samaritana tinha 6 maridos. 6 maridos. Olha quantos ídolos apresentaram para esta mulher. Lá no livro de 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 17, fala até o nome desses ídolos. Sucote Benote,
Asterote, sei lá como que chama os ídolos lá, tinha o tal do Baal. Ela estava contaminada, ela tinha 6 maridos, não era só um não, ela prostituta até o talo. E você pensa que era só ela que tinha 6 maridos ou Israel todo estava contaminado nessa prostituição? Leia Ezequiel capítulo 8 para você entender o porquê que o Messias disse para a mulher samaritana que não era para adorar nem nos montes nem no templo, local onde foram apresentados ídolos para eles. É porque todos esses lugares estavam empesteados de maridos. O livro de Ezequiel capítulo 8 fala que o Deus que estava lá no templo sendo adorado em Jerusalém era o Deus Tamuz, Deus muito antigo da Babilônia que esses homens apresentaram. E essas pessoas estavam contaminadas, estavam fermentadas. E o Messias veio libertando. Aí libertavam aqui, a mulher samaritana viu que ele era um profeta, que ele falou a verdade. Como que ele saberia de toda essa história? Ele enxergava o mundo espiritual. E naquele momento, ela saiu jogando água para a vida eterna, anunciando para todo mundo a verdade, assim como muitos hoje. Mas é necessário esperar para compreender a palavra do Pai, para não sair falando muita besteira. Muitas pessoas pensam que porque a mulher samaritana saiu aí anunciando, agora tem que... Acordou hoje, amanhã já sai anunciando. Não, calma, que o Pai vai revelar a palavra de forma espiritual para você e você estará apto, selado para poder ir e não se contaminar mais, como fez para Pedro. O Pai te mostrará que os ensinamentos carnais não mais te contaminarão. Na verdade, a purificação ela é feita no entendimento das pessoas. A pessoa nasce do Espírito, o Pai sela, e aí agora ela pode colocar a mão em serpente, não mais se contaminará. Lembra das serpentes que contaminaram antes? Através da palavra pura que o Messias veio trazendo, os homens agora, ao ouvir essa palavra e ser selado nela, eles não mais se contaminam com as serpentes. Agora pode colocar a mão nela, mas para isso é necessário nascer do Espírito. Eles podem beber bebida mortífera, acabou. O Messias selou o entendimento agora das pessoas. É o selo do Pai. Selo que Ezequiel, o Pai também mandou selar a cabeça das pessoas, a testa das pessoas lá em Ezequiel 8. O entendimento das pessoas, que não aceitavam as abominações que Israel estava fazendo, a carnalidade que eles estavam entregues. Existiram muitos no meio de Israel que não se contaminaram com mulher. São os 144 mil que não se contaminaram, que ficaram firmes buscando o Pai em espírito, não aceitavam aquela prostituição. Quantos deles morreram de forma injusta porque não aceitavam se casar com a prostituta, ter relação com ela para poder ela apresentar para ele os seus deuses? Quantos? Aí eu vejo uma salada, o povo falando desses 144 mil na internet, que não dá nem para entrar em discussão, porque as pessoas elas não conseguem abrir o entendimento, não conseguem ver. Os olhos espirituais estão fechados. Os ouvidos, elas até têm, mas é como disse o Messias, quem tem ouvido que ouça, e é o ouvido espiritual que ele quer que nós abramos. E está chegando a hora, ele começou a levantar as suas testemunhas. Pessoas que o sistema deixou meio morto, não mataram 100%. Essas pessoas estão se levantando e o melhor, elas estão ajudando outras a se levantarem também. E os mercadores da fé ficarão olhando de longe, chorando, porque a Babilônia cairá. Então você entende o seguinte, olha só, o Pai criou o homem espiritual, o homem caiu para a carne, o primeiro Adão. O Pai então separa Israel e dá suas leis para ali separar um povo espiritual. Israel contaminado, o Pai então abandonou Israel para buscar as hostes do mal, como disse lá em Atos 7 Estevão. E esse povo começa então a servir a Moloque, criaram a estrela do deus Renfã, leia lá Atos 7 para você ver. E tudo isso acreditando que era o Criador do Universo, mas eram apenas amantes. Eles estavam entregues à prostituição, mas o Pai deixou. Está escrito em Atos 7 que o Pai deixou eles ficarem entregues a isso. Deixa eles. O Pai manda os seus profetas e anuncia a verdade. Eles matam, eles expõem. Aí vem o Messias com a verdade pura e liberta o povo. Muitos creram. Aí vem Ezaqueu que creu, veio a mulher samaritana que creu, a mulher cananeia creu também, mas ela já era o povo que depois se uniria, né, com o Messias, que era o povo gentil, ou seja, a mulher cananeia já demonstrando ali o nascer do Espírito. É possível sim ser uma testemunha. Quando fala 2 testemunhas no livro do Apocalipse, é possível que uma delas seja dos gentios, que o Pai levante, e outra que seja do povo lá de Israel mesmo, pessoas lá de dentro que o Pai vai começar a acordar, que não estão 100% mortos, ao mesmo tempo os gentios. Porque esses homens, está escrito que a contaminação saiu de Israel. Aquilo que eles contaminaram Israel, eles começaram então a contaminar o resto do mundo. Paulo deixa claro isso, se eu não me engano, em Atos 27 ou 28, quando ele fala para as pessoas tomarem cuidado.
com lobos que entrariam no meio do rebanho e iriam enganar as pessoas, iriam fazer elas de comércio, iriam fazer com que essas pessoas adorassem ao dinheiro, né? Essas pessoas passariam a ser carnais, mais ainda, e agora acreditando que estão fazendo o que é correto. São lobos. Só que depois que Paulo veio, falou a verdade, e essas pessoas continuaram no erro, pelo fato de terem sido enganadas, né, por esses lavradores, que eles não aceitaram perder a boa vida deles. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Eu já gravei sobre isso. Esses homens ficaram ricos com o pão do Pai, com a palavra dele. Só que eles não perceberam que eles estavam perdendo a boa vida deles, a mordomia deles, pelo fato de estarem sendo infiéis, colocando leis que nem eles conseguiam suportar. Eles estavam colocando esse fardo sobre as pessoas. E o Messias veio chamando. Gente, quem seguir o bom pastor, o fardo é leve. Os desses homens são pesados. Então, a partir do momento que eles mataram o Messias então agora passou a ser a cabeça dos nascidos espirituais. E todos aqueles que se ligam a ele abandonam o sistema humano. E aí automaticamente o sistema humano vai perdendo o seu poder. Embora não pareça, porque você vê hoje o sistema religioso uma potência, é porque infelizmente não chegou a hora, até há pouco tempo atrás, das pessoas começarem a ressuscitar. O povo estava tudo morto na mão desses homens, porque esses homens continuam vivendo da herança. O Messias disse em Marcos 12, vocês me matarão e viverão da minha herança. Viverão, futuro. Eles viveram até pouco tempo atrás e ainda estão vivendo. Mas as pessoas estão acordando, vocês não têm ideia do poder que é essa internet. Ontem um irmão me ligou falando que ele era adventista. E ele ficava muito preso sobre essa questão da guarda do sábado. E ouvindo uma mensagem do canal, ele disse que na hora ele compreendeu a questão do sábado. E ele se libertou. Ele tinha síndrome de pânico. E agora está liberto. Está buscando o Pai em espírito e compreendeu. Por quê? Eu falei para ele, irmãos, esse sistema, eles são muito corruptos. Cada igreja defende uma questão, uma defende o dízimo, a outra defende o sábado, a outra defende doutrinas, cada igreja defende o seu pedacinho, porque todas elas querem lucrar com a lei. Eles pegaram a lei e cortaram um pedacinho para cada um, né? Porque eles não podem seguir a lei toda, porque eles não conseguem. Só que são malditos eles, porque estão pegando trechos da lei. O cara guarda o sábado. Como que pode ele guardar o sábado, né? Mas ele não se circuncida, como era antigamente. O cara guarda o sábado, mas ele não apedreja as pessoas na igreja dele com pedra quando as pessoas fazem coisa errada. Ou seja, eles pegaram pedaços da lei e estão vivendo dela, porque não dá para pegar ela mais inteira. Ou seja, o Messias, ele aboliu a lei, ele rasgou, como disse Paulo, cravou na cruz, já era. Ele rasgou. Aí vem esses homens pegando os pedacinhos pequenininhos e falam, ó, esse pedacinho aqui não é muita coisa, mas dá para mim ganhar um dinheiro com ele. E é o que nós vemos hoje, igrejas em alta potência, Assembleia de Deus defendendo um pedacinho, vem Adventista, defende um pedacinho do sábado, o outro defende o outro pedacinho, e todos estão vivendo. Só que o Messias, ele está voltando nas nuvens, no entendimento das pessoas. O sistema até isso nos enganaram, dizendo que a volta dele seria assim, ó, para todo mundo ver. Só que eles se esquecem que o olho que enxerga o Messias não é o olho físico. O olho físico que enxergou o Messias foi Israel. Eles precisavam ver para crer. Os nascidos do Espírito, eles enxergam com os olhos espirituais. Então os nascidos do Espírito, eles irão enxergar o Messias vindo. Mas os carnais não enxergarão. E o Pai está tocando a trombeta. Ele está chamando essas pessoas para voltar para Ele. E tem muita gente voltando. O Pai está voltando. E quando o Messias volta na vida de uma pessoa, ela deixa de ser cega, surda, paralítica, coxa. Ela começa a entrar na Nova Jerusalém. Ela começa a nascer do Espírito, a buscar o Pai no céu, no templo celestial, como disse Paulo em Hebreus. E nós não abandonamos essa congregação de jeito nenhum. Na época de Paulo, muitos estavam abandonando. Paulo mesmo disse, se eu não me engano, em Gálatas, quem foi que ensinou vocês a voltarem para cá? Vocês estavam seguindo bem em espírito. Ou seja, as pessoas começaram a acordar do espírito, mas começaram a voltar para a carne novamente. Assim como Ananias e Safira estavam voltando. Em Atos, todo mundo começou a vender o que tinha, começou a nascer do espírito, todo mundo feliz, mas de repente vem os Ananias e Safiras da vida e começam a voltar para a carne novamente, abandonando o espiritual. E Paulo alertou que isso aconteceria. Aí vem esses homens e não deixam as pessoas ressuscitarem pela palavra do Pai. Eles barram. E agora, utilizando-se de sua herança, lucram
ganham dinheiro, o Messias disse que os verdadeiros não levam alforje, os verdadeiros não cobram nada. Esses homens cobram, têm suas campanhas, eles ficam ricos. E aí, diz o Pai, através dos seus apóstolos, no caso o apóstolo João, João avisa este povo que eu ressuscitarei as minhas testemunhas. Elas se levantarão em praça pública e começarão a anunciar a verdade. E as pessoas começarão a se levantar dos seus túmulos para que a Babilônia caia. E isso começou a acontecer. Se isso começou a acontecer, se essas mensagens que você está ouvindo agora você nunca ouviu na sua vida, se prepare, porque o Pai está voltando. Ele está levantando suas testemunhas. E eu vou ler para você o que ele disse no Apocalipse 11 quanto a isso, para finalizarmos. Entenda, não são os falsos profetas que estão se levantando agora. Os falsos profetas se infiltraram desde a época de Paulo. Desde a época de Paulo. Paulo alerta os Gálatas. Quem é que está incentivando vocês a voltar para a carne? Já existia lobo lá no meio. E existia lobo lá no meio. Apocalipse 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele o adoram. Isso espiritualmente, viu, gente? No céu. Não era mais o templo de pedra não, porque eles entenderam através do Messias que aquele templo não servia de nada. Aquele templo físico só servia para fazer o povo de comércio. E o Messias disse que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Você acha que agora João iria medir aquele templo? Não. É o templo espiritual que o Pai pediu para ele medir. Se você ler o comecinho do Apocalipse 11, você vai ver o momento onde o povo nasce do Espírito, né? E começam a guerrear, eles começam a falar a verdade, né? Então aqui ele fala, ó, no verso 3, e darei poder às minhas testemunhas. O que são as testemunhas? São pessoas que viram o Messias, que ouviram a sua voz, e são pessoas que podiam falar. Essas pessoas, que aqui fala duas, mas é necessário a gente entender que essas duas eu tenho para mim que pode ser um povo de Israel, como por exemplo a mulher samaritana, o centurião, o Zaqueu, são esses que ouviram e nasceram do Espírito. Essas pessoas puderam então ser uma das testemunhas para poder anunciar a verdade, e as outras eu creio que é o caso da mulher cananeia, o centurião lá que também não era de Israel, mas nasceu do Espírito, pessoas que não eram de Israel, mas passaram a nascer do Espírito. E depois disso veio Paulo, que também é um que era de Israel, nasceu do Espírito e passou a anunciar aos gentios, muitos nasceram do Espírito. Então são as duas testemunhas, não fala de duas pessoas exclusivas, mas sim de um povo, né, com a mente liberta, que começavam a falar a verdade. Aí fala que este povo, eles tiveram poder para profetizar durante 1260 dias vestidas de saco, ou seja, ninguém dava mínima para eles, mas eles falavam a verdade. Aí ele fala que essas duas testemunhas são duas oliveiras, dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo cairá de sua boca, devorará seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, essas pessoas, elas tinham autoridade para matar, mas não era fisicamente, ela matava o espiritual das pessoas, porque as pessoas não queriam nascer de novo, né? Então eles mantinham elas lá mortas no espírito. Aí ele fala que eles tinham poder para fechar o céu para que não chovesse, ou seja, a palavra do Pai não entrava no entendimento das pessoas. Aqueles que não queriam, eles tinham poder para travar o entendimento delas, porque chuva representa a palavra do Pai, que cai sobre a plantação e faz com que ela dê fruto. Esses homens, eles conseguiam fazer com que não chovesse. A gente enxerga sempre fisicamente, né? Aí ele fala que eles tinham poder para fazer a água se converter em sangue, ou seja, quando fala sangue está se referindo ao seguinte: a palavra do Pai, ela dá vida, mas quando as pessoas não querem essa vida, então automaticamente gera morte. Então por isso que converte água em sangue. Aí ele fala que eles iriam fazer vir sobre a terra todas as pragas que quisessem, e quando acabarem o testemunho, a besta que subia do abismo lhe faria guerra. Esse momento aqui que a besta faria guerra é justamente aquele momento que depois em Apocalipse 13 João fala da besta que ressurgiu do abismo. A besta aqui, ela se refere aos ídolos que eram adorados antigamente, que fazia o povo ficar na carne, morto, né? Quando o Messias veio, ele feriu essa besta na cabeça, e as pessoas começaram a nascer do Espírito, começaram a compreender as coisas espirituais, coisas que antes a besta não deixava. E aí vem aqui, após esses homens fazerem esse tempo de testemunho da verdade, a besta se levanta e faz guerra contra este povo. Nós sabemos que este povo foi morto, mataram muitas pessoas, né? No passado, você sabe da Inquisição e tantas coisas, mataram. E aí fala que jazerão seus corpos mortos na praça, na grande
cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Olha, espiritualmente, a palavra é toda espiritual. Então, quando ele fala aqui que esses corpos estavam mortos na praça, não é morto fisicamente, é morto espiritualmente. O espírito dessas pessoas foram mortos. Por quê? Porque a besta conseguiu enganá-los. Colocaram agora o ídolo que era adorado lá em Ezequiel capítulo 8. Os ídolos que eram adorados antigamente, colocaram agora como sendo Jesus Cristo, esse ídolo. Levantaram ele, que antes era Iesus, né? Levantaram ele como sendo agora o Deus. Imagina, aquelas pessoas que eram nascidas do Espírito começaram a ver, falou, eles acreditaram no que nós falamos, agora levantaram ele para ser adorado. Ou seja, eles viveram da herança, né? Com certeza levantaram ele de novo para ser adorado, mas agora o povo serve a esse Jesus crucificado, até hoje, né? O Jesus é morto, né? Não buscam o Messias espiritual. E nisso que a besta ressuscitou, enganando o mundo todo, como disse no Apocalipse 13. Muitos acham que a besta ainda virá, mas ela já está selando as pessoas desde o Antigo Testamento. Selou o povo lá que caiu para cá no Antigo Testamento e não davam ouvidos aos profetas. Assim como também veio o Messias, feriu a besta na cabeça, acabou com aquela prostituição. Muitas pessoas nasceram do Espírito, muitas mesmo. Só que aí o sistema, vendo que as pessoas estavam nascendo do Espírito, resolveram pegar a herança do Messias, adaptar ao ídolo e levantar ele novamente. E nisso aqui mostra a besta ressurgindo. Aí fala aqui, ó, que as pessoas mortas, né? Verso 9. Homens de vários povos, tribos e línguas da nação verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que seus corpos sejam postos nos sepulcros. Olha só, por que não permitirão? Porque eles não estavam mortos. Eles não estavam mortos. Meio morto apenas. Foram feridos pelos lavradores, como disse lá o Messias em João 10, os ladrões, salteadores. Ele deixou isso muito claro na parábola do bom samaritano. Espero que você esteja compreendendo. Verso 10. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Portanto, esses 2 profetas tinham atormentado o que habitavam sobre a terra. Lembra de Elias, quando disseram para Elias que ele era o atormentador de Israel? Como é que Elias atormentava Israel? Anunciando a verdade, né? Elias falava a verdade, como a viúva de Serepta, que ele foi lá fazer ela parar de adorar Deus morto para buscar adorar o marido verdadeiro, e ela abandonou as suas iniquidades, como está escrito no texto, para voltar a buscar o Criador do universo. Aí foi que começou a ter azeite em sua botija. Mesma coisa que fala na parábola das 10 virgens, as 5 que não deixaram a lamparina se apagar. A viúva de Serepta era um caso desse, a lamparina estava quase apagada, ela tinha lá mais um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, estava quase apagada. Vem o profeta e reacende de novo essa lamparina. Perceba que é tudo espiritual. E aí fala que as pessoas, quando viram que conseguiram calar essas pessoas, são os carnais, né? Eles ficaram felizes e começaram a dar presentes uns para os outros. Verso 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo do Criador, entrou neles. Puseram-se sobre os pés e caiu um grande temor sobre os que viram. Sabe o que é esse cair o grande temor sobre os que viram? É esses homens que enganaram as pessoas, os lavradores, mantendo o povo na carne, escondendo a verdadeira história. Agora, quando começarem a ouvir que o povo está acordando de novo, eles vão falar assim: como pode? O que nós fizemos de errado para que este povo voltasse a acordar? E aí, a partir de agora, vai para a perdição, né? Não tem mais jeito. Agora, eles vão expor a prostituta de fato, de forma completa, e não tem mais escolha. Agora a Babilônia vai cair de vez, não tem mais conversinha. Verso 12. Ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Ou seja, quando fala subir ao céu é porque subiu o entendimento. Começou agora a compreender as coisas do céu. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade no terremoto. Foram mortos 7.000 homens, e depois ficaram muitos atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Mostrando aqui então que é chegado a hora do 2º ai agora, que é o momento onde as pessoas começam a acordar do Espírito. Ou seja, se levantar dos seus túmulos, né? São as testemunhas que se levantam para confundir a Babilônia. A Babilônia ficará totalmente surpresa ao ver isso acontecendo. Fiquem com o Eterno Criador. Espero que tenham entendido esse processo. Homem espiritual cai para a carne, vem o Messias, ressuscita esses homens de novo. Vem os lavradores, não aceitando perder a herança, fazem o povo voltar para a carne. E agora é o momento daqueles que são testemunhas do Pai, ou seja, o Espírito do Pai vem novamente
Porque lá diz que a besta não conseguiu matar 100% essas pessoas, elas não foram colocadas no sepulcro, ou seja, não fechou a porta, a tampa do caixão. E aí o Pai vem com o seu Espírito e levanta essas pessoas de novo para serem agora anunciantes da verdade até que a Babilônia se caia. Fiquem todos com o Eterno Criador e espero muito que essa mensagem abra o seu entendimento. Até a próxima.